Namastê, futuros grandes mestres. Começar resolvendo o desafio que eu deixei na aula anterior. Tá? Aqui envolve um cheque descoberto, tá? Mas o cheque descoberto em si não é exatamente a solução do problema. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o nosso cavalo até F5 e aí dar um cheque descoberto de bispo. Então a sequência é assim, ó, joga o cavalo em F5, o cheque. Repara que o bispo está cortando essas casas, o bispo de casa branca, o bispo de casa escura está cortando essa casa. Resta ao rei somente jogar em E8, tá? E aí é o que o rei faz, joga em E8. Quando o rei vai para E8, a gente traz nossa dama até H5 e aí é checkmate. O importante aqui é você prestar atenção aonde você vai jogar o seu cavalo na hora de dar o cheque descoberto. Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Porque, repara, se eu trago o meu cavalo para cá, eu não consigo entrar com a dama dando mate depois. Né? E se, por exemplo, eu trago o cavalo para cá, numa tentativa, por exemplo, de sacrifício, né? A gente vai ter uma aula sobre sacrifício depois. Mas vamos supor, trouxe meu cavalo aqui, o rei comeu um E8, aí eu entrei com a dama e checkmate. Não, não é checkmate, porque agora o bispo tem a opção de chegar aqui em G6 cobrindo. Tá? Então, a importância de você escolher aonde você vai colocar a sua peça na hora que você tira ela para dar o cheque descoberto. Aqui a jogada tem que ser F5. É a única jogada que dá a vitória para a gente. Tá? Rei joga em E8, dama entra. E aí, repara, o nosso cavalo bloqueia a única defesa que seria possível, como eu mostrei anteriormente, do bispo protegendo. Então, espero que vocês tenham descoberto. Eu sei, essa foi mais dificilzinha, eu sei. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham descoberto e bora para a aula de hoje. A aula de hoje, na verdade, é uma continuação da aula passada que eu falei de ataque descoberto, o cheque descoberto. É o cheque duplo. Tá? O cheque duplo acontece quando você vai dar um cheque descoberto, só que a peça que você está tirando da frente também vai dar cheque. Essa situação que eu deixei separada para a gente aqui, ó. Se eu tirar o meu bispo da frente, a minha torre vai dar um cheque. Então, é um cheque descoberto. Aí você pode pensar, ah, já sei, professor, vou trazer o bispo aqui em F4, porque aí ele vai ser obrigado a se preocupar com o cheque e eu vou ganhar a dama. Ok, é uma boa jogada, tá? Se você viu essa jogada aí, você viu uma boa jogada. Mas a gente tem uma jogada melhor aqui, que é o cheque duplo. O que vai acontecer? Eu vou tirar o bispo da frente, mas esse bispo vai sair daqui dando cheque no rei também. E aí a gente tem duas opções para fazer isso. Uma é aqui em A5, tá? Porque aí ele vai dar o cheque. E a outra é aqui em G5, que ele também vem dando um cheque no rei. E aí entra aquela coisa de que assim, você tem que pensar muito bem aonde você vai colocar a peça que você tira da frente. Nessa situação aqui, o correto, se você quiser pensar onde é o correto, vou te dar um segundinho aí, 3 segundinhos, você pausa o vídeo e tenta descobrir onde é a posição correta do bispo. 3, 2, 1... Então, se você pausou o vídeo e tentou descobrir, a posição correta do bispo é aqui em G5. Tá? Porque a gente traz o bispo a G5. E aí o que acontece? A nossa torre está dando cheque, o nosso bispo também está dando cheque. Qual é a vantagem do cheque duplo? Qual é a vantagem? No cheque duplo, a única maneira de evitar o checkmate é movendo o rei. Ué, professor, mas você não falou que tinham 3 maneiras? Eu podia mover o rei, eu podia capturar a peça adversária ou eu podia bloquear o ataque? Sim, só que nesse caso, como você está atacando com 2 pedras diferentes, não tem como capturar as 2 peças ao mesmo tempo. Repara, se a dama capturar o bispo, a torre continua dando cheque. Tá? Se você pudesse capturar a torre, o bispo continuaria dando cheque. Então, não dá para capturar as 2 peças ao mesmo tempo. Assim como não dá para bloquear os 2 ataques ao mesmo tempo. Se a gente descer esse peão aqui, bloqueia o cheque do bispo, mas continua tomando o cheque da torre. Se a gente trouxer esse bispo aqui na frente, a gente bloqueia o cheque da torre.
mas continua tomando o cheque do bispo. Então, o cheque duplo, ele limita o seu adversário, ele obriga o seu adversário a mover o rei para não tomar checkmate. Tá? Então, você, de 3 maneiras que ele tem de evitar o checkmate, reduz para uma. Essa é a grande vantagem do cheque duplo. E por que a jogada correta aqui, eu falei para vocês, era o G5? Porque, ó, a torre aqui tá dando cheque no rei adversário, né? E o bispo também. Então, repara, o rei tem apenas 2 casas para fugir agora. Ou ele vai trazer aqui para C7, ou ele vai trazer aqui para E8. Se ele trouxer para E8, a gente dá checkmate de torre em D8. Ele não pode capturar por causa do bispo. Opa, deu. Ele não pode capturar nossa torre por causa do bispo. Não pode fugir para D7 por causa da torre. E não pode fugir para E7 novamente por causa do bispo. Então é checkmate. Ah, e se ele tivesse jogado em C7? Tudo bem. Se ele jogar em C7, aí a gente vai trazer o bispo aqui em D8. E aí é checkmate do mesmo jeito. O rei não pode fugir para cá por causa do bispo. Não pode fugir nem para cá por causa da torre. Não pode capturar também por causa da torre. Então, checkmate, tá? Tudo porque a gente conseguiu dar um cheque duplo. Agora, repara, se a gente tivesse trazido o bispo aqui em A5, seria cheque duplo da mesma forma. Só que aí o rei poderia fugir para cá e aí nosso checkmate já foi embora. Aí a gente não tem mais checkmate. Então, não basta dar o cheque descoberto, não basta dar o cheque duplo. Você tem que pensar onde é que você vai jogar a sua peça. Tem outros exemplos de cheque duplo aqui. Peguei esse aqui também, ó. Repara. Essa situação aqui, nossa vez de jogar, tá? Novamente, se você quiser descobrir qual é a jogada que você tem que fazer, eu vou te dar 3 segundos, você pausa o vídeo, pensa, depois libera o vídeo de novo. 3, 2, 1. Aqui, se você pausou o vídeo e tentou descobrir, a jogada correta é cavalo toma o peão de G3. A gente traz aqui, ó. Cavalo toma peão de G3. Por quê? A gente vai dar cheque duplo. A gente vai estar dando cheque de cavalo e também vai estar dando cheque de bispo. Se eu estivesse dando cheque só de cavalo, o peão poderia capturar o cavalo, acabou o problema. Se eu estivesse dando cheque só de bispo, esse bispo poderia entrar na frente e acabou o problema para os brancos. Mas eu estou dando cheque duplo. Ele não pode bloquear o meu ataque, ele não pode capturar nenhuma peça, ele é obrigado a mover o rei. Só que nesse caso a gente ainda tem a vantagem de ter o nosso bispo aqui, né? E nesse caso aqui foi checkmate, tá? Porque o rei não pode jogar aqui, nem aqui, porque os bispos estão impedindo. Então foi checkmate. A importância, se eu jogo o cavalo no lugar errado, por exemplo, não sei, vamos supor que eu tivesse jogado meu cavalo, por exemplo, sei lá, aqui em F6. Ah, vou jogar o cavalo aqui em F6 só para dar um cheque descoberto. Tô dando cheque de bispo, tá? Esse bispo aqui tá cobrindo essa casa, o rei não pode andar para lugar nenhum, mas o bispo pode entrar na frente, cobrir o ataque. Aí acabou, não tem mais nada que a gente possa fazer aqui, tá? Não, enfim, o jogo segue se você quiser, mas a dama, a dama vai capturar esse cavalo aqui depois, na sequência, né? Armando um possível checkmate aqui depois, né? E o jogo fica complicado. Então, novamente aí, a importância, quando você for dar um cheque descoberto, tem que ver... Opa. Deu bug aqui, deu bug. Então, vou dar um cheque descoberto. Olha a importância de para onde você vai jogar a peça que você vai tirar da frente. Tá? Se puder. Mas também nem sempre é vantagem dar um cheque duplo. Às vezes é porque aqui eu estou mostrando situações que o cheque duplo resulta, né, num checkmate, alguma coisa assim. Mas nem sempre dar o cheque duplo é a melhor opção. Você tem que analisar bem o jogo para ver o que você vai fazer. Outra situação aqui, ó, para a gente dar um cheque duplo. De novo, vou dar 3 segundos para você pausar o vídeo se você quiser descobrir por conta própria o que você vai fazer. 3, 2, 1. E aqui a jogada correta é trazer o cavalo em F5. A gente traz o cavalo aqui em F5, dá um cheque duplo.
um com dama, um com cavalo. Repara, se fosse cheque só de dama, a gente poderia, o preto no caso, poderia simplesmente fugir com o rei aqui, tranquilo, poderia, né, poderia botar esse cavalo na frente, de repente fazer um sacrifício, enfim, para depois fugir com o rei. Se fosse só de cavalo, ele estaria capturando aqui, tá? Mas é um cheque duplo. Então, aqui nesse caso, o rei é obrigado a se mover. Ele não pode vir para cá por causa do nosso peão e também não pode vir para cá por causa da nossa dama. Opa, também não pode vir para cá por causa da nossa dama. Então, ele é obrigado a recuar para E8. Recuou em E8, a gente joga o cavalo aqui em G7, dando cheque. Dessa vez um cheque simples, mas é o suficiente para dar checkmate. Porque não dá para capturar o cavalo, ataque de cavalo não bloqueia, e ele também não pode sair para nenhuma das casas que ele tem disponível, porque a nossa dama está ocupando tudo, então aqui é checkmate. Novamente, a importância de você saber... Nessa aqui teve que pensar 2 jogadas, né? Porque não bastou simplesmente tirar o cavalo da frente. Você tinha que ver que primeiro você tinha que tirar o cavalo para cá, para depois trazer o cavalo para cá, que é para poder dar o checkmate, tá? Então fica aí, pessoal, ó, mais uma para o repertório agora. Você já sabe que sempre que puder dar um cheque descoberto, ver se existe a possibilidade de dar um cheque duplo e ver se esse cheque duplo é interessante para você ou não. Tá? Estamos ampliando aí nosso repertório de coisas que a gente pode fazer no xadrez. Vou deixar o desafio para vocês agora aqui no final do vídeo e vejo vocês na próxima.